Bom, então entramos hoje na nossa aula sobre mapeamento de processos lá na disciplina de projeto de instalações e layout. Processo. Por que é importante a gente falar de processos dentro de uma disciplina de layout? No momento que nós fizemos na penúltima aula um diagrama de interrelação, nós estávamos mais fortemente, nós calculamos a área necessária para a instalação dos equipamentos, mas tinha outros duas ferramentas que trabalhavam a questão das interrelações. Por que nós não avançamos naquele momento na resolução daquelas ferramentas? Porque nós precisamos entender o que é um processo dentro da perspectiva do projeto de um layout, para daí sim podermos estabelecer as interrelações entre os processos, certo? Então nós vamos retomar aquela aula mais à frente, já com o conhecimento mais aprimorado sobre mapeamento de processos. Vocês veem, possivelmente, falam muito sobre processos lá nas disciplinas de produção enxuta, que antigamente era sistemas de produção 1 e 2, né? Imagino que lá vocês tenham visto falar muito de processo, como é que se mapeia o processo, se organiza o processo. Nós vamos dar uma recapitulada aqui e vamos entender um pouco melhor a relação disso com o layout. Então, eu vou colocar aí uma apresentação para vocês. Vocês estão com a tela do PowerPoint para vocês, né? Então, eu vou interromper o compartilhamento e vou colocar exatamente a apresentação de slides. Então, agora, o Flores Belo e quem mais aqui que está ativo, está com a câmera ligada. O Charles, estão vendo a apresentação? Façam certinho aí, tá tranquilo? Então tá. Vamos começar aqui a nossa apresentação. Então, mapeamento de processos. Durante a elaboração do layout, não necessariamente nós vamos projetar o processo. O processo ele já vem projetado a partir da definição do fluxo de trabalho, das operações que são necessárias em função do produto. No entanto, nós precisamos entender esse processo para jogar isso fisicamente dentro do espaço de produção. Então, o que é esse mapeamento de processo? Tá? O mapeamento de processo é a identificação da sequência lógica das atividades. Então, a sequência lógica das atividades está relacionado com aquele fluxograma de processo que vocês já fizeram na disciplina. Mas vocês vão entender que o fluxograma é uma parte do mapeamento. O fluxograma é menor do que o mapeamento do processo. Tá? Essa sequência lógica das atividades, então, ela vai compor um processo. Um processo, tem gente entrando aqui, só um minuto, vai compor o processo e vai verificar quais são os outros elementos que interagem com o fluxo de trabalho. Porque uma questão é o fluxo. Usina, dobra, corta, pinta. Mas como que se relaciona o cliente, o fornecedor, como se relacionam os clientes internos, os insumos, as matérias-primas. Então, o mapeamento do processo é um pouco mais amplo do que o fluxograma de processo. Quais são os objetivos, então, do mapeamento de processo? Compreender os processos. Eu preciso entender como é o funcionamento desse processo na prática. Certo? O que é entender na prática? Entender na prática é verificar quem demanda o que de quem. Certo? Outro objetivo do mapeamento de processo é melhorar o processo. Eu consigo identificar, durante o mapeamento, por exemplo, atividades que não agregam valor. Atividades repetitivas, atividades que são danosas ao processo, que podem, ao contrário de ajudar, prejudicar o processo.
Eu consigo, durante o mapeamento também, documentar o processo. Documentar o processo é algo muito importante, que no Brasil nós não temos muita prática, como é que eu vou dizer isso? A gente não faz isso com o devido cuidado, tá? Que é produzir a documentação, estruturar esse processo de forma que a gente possa utilizar isso para capacitar outros colaboradores, para fazer a crítica do processo e para ter os históricos. Porque é muito comum, imagino que você já tenha visto isso acontecer várias vezes nas empresas, onde o processo funciona de um jeito, tem um gerente que organizou tudo, funciona de um jeito. Entra um gerente novo e muda o processo. Mas não muda para uma outra forma, diferente do que já foi feito. Muda para a forma como antigamente era feito. Porque ele não considera e desconhece todos os problemas que o antigo gerente enfrentou para chegar naquela condição. Apesar de não ser a ideal a condição que está, ela ainda poderia ser melhor do que a anterior. Mas como o gerente novo não tem esse conhecimento, não existe documentação, ele retorna à condição anterior para fazer isso. E aí é onde os funcionários dizem assim, mais um louco que chega sem perguntar nada para ninguém e vai nos jogar de novo num buraco. Isso você já deve ter visto várias vezes nas empresas. Então, é um cuidado. Documentar o processo e utilizar esses documentos para melhorar a gestão. Padronizar processos. Então, garantir que um processo seja executado da melhor maneira possível. Não de acordo com a conveniência do dia ou do operador. Então, documentar e padronizar o processo. É muito comum que a gente tenha a mesma atividade ocorrendo em várias etapas de um processo. E eu posso ter, numa ponta, o lançamento de uma nota de um jeito e na outra ponta o lançamento da nota de outro jeito. Numa parte do processo, alguém registrando a produção, por exemplo, em fichas, numa outra etapa, direto no Excel e numa outra etapa, direto no software de gestão da empresa, no ERP da empresa. Então, dentro da mesma empresa, ao longo do mesmo fluxo de produção, eu tenho diferentes formas de fazer a mesma atividade. Então, o mapeamento do processo me permite padronizar. A outra coisa é transformar os processos. No momento que eu estou mapeando, eu consigo identificar falhas, melhorias, e eu posso promover mudanças nesse processo, remodelar o processo todo, seja com a substituição de algumas atividades por outras, como, por exemplo, algo que é manual passar a ser informatizado, por exemplo, como também adotar novos processos, novas tecnologias, enfim. Então, o que a gente procura responder quando está fazendo um mapeamento de processo? Que é aquilo que nós vimos em algumas aulas atrás sobre a missão da instalação. Né? Quando a gente falava qual é a missão que essa empresa, que esse pavilhão, que essa unidade de produção vai executar. Para que ela se propõe? Então, essa missão, na verdade, está muito relacionada com essas perguntas que o mapeamento do processo busca responder. Por exemplo, qual é o objetivo do processo? É obter uma peça, é obter um serviço, é fabricar um carro, né? Então, eu tenho essa possibilidade de identificar qual é de fato o objetivo do processo. Não se engane, é muito comum a gente cometer equívocos bem grosseiros sobre o objetivo do processo. Muitas vezes a gente acha que o objetivo do processo é realizar a pintura de uma peça e a verdadeira missão, né, o verdadeiro objetivo do processo é proteger a superfície contra a corrosão. É uma pequena diferença. O operador pode estar pensando na estética, enquanto que, na verdade, o que mais deveria se importar era com a camada de proteção contra a corrosão. Vejam a diferença que existe nessas duas percepções. Está muito bonito, está brilhosa a pintura, mas ficou com a espessura inferior àquela que é determinada no projeto para poder resistir à intempérie lá que vai estar sujeito. Então, há uma diferença grande entre o objetivo proposto e o objetivo real. Então, quais as fronteiras, os limites do processo? Muitas vezes a gente, para resolver um problema, começa a desenterrar muitas coisas e começa a tratar fatores que nem estão diretamente relacionados com o processo. Então, definir os limites do processo, as fronteiras
que envolvem aquele processo é muito importante. Depois a gente tem as entradas. O que entra nesse meu processo? As matérias-primas, os insumos, as informações, quais as atividades do processo. É tornear, furar, fresar, registrar, apagar, limpar, né? Quais são as atividades que realmente são executadas para que aquele processo ocorra. E quais são as saídas ou os produtos gerados a partir desse processo. Obviamente que o processo de beneficiamento de uma empresa, o produto final é aquele que vai ao mercado. Mas quais são os produtos intermediários? Quais são os outputs intermediários? De um setor para outro, aquela lógica do cliente interno, né? Eu preciso considerar isso. Quem participa do processo? Quem são os atores que estão envolvidos? Quem são os outros stakeholders, aqueles que não participam diretamente do processo, mas dependem dele? O cliente final, o fornecedor de insumos. Quais são os recursos financeiros, humanos e materiais utilizados no processo? Quais os resultados esperados do processo? Indicadores de desempenho, né? Padrões de qualidade. Quais as principais dificuldades com o processo? Por que é importante saber quais são as dificuldades do processo? Porque se tornam uma etapa crítica, algo que eu tenho que considerar nos meus esboços lá para a gestão do processo como um todo. E os riscos, obviamente, que estão associados a isso. Né? Quais são os riscos que acometem o meu processo? Bom, depois que eu respondo essas perguntas, né, que eu entendo que esse mapeamento de processos busca trabalhar encontrar as respostas para essas perguntas, eu tenho que entender um pouco melhor o que é essa hierarquia de processos. Então, é importante a gente entender que o primeiro ponto, o ponto mais alto na cadeia, né, na hierarquia desse processo, é a cadeia de valor. Essa cadeia de valor ela vai considerar todas as atividades de produção e que entregam, né, valor, que agregam valor aos produtos e os serviços até o cliente. Então, ela proporciona uma visão geral, uma visão detalhada dos processos do negócio. Então, a cadeia de valor vai verificar todas as etapas de beneficiamento ou de execução de um serviço, me informando o que agrega ou não valor, o que gera valor para o cliente. Lembre-se de um dado que a gente tratou numa aula anterior aí. Em torno de 40% a 60% das etapas de fabricação das nossas empresas brasileiras, é um dado genérico, não é por setor, ele não agrega um valor. Então, se não agrega um valor, é um desperdício. Não pode ser 100% eliminado, não, mas a gente tem dados europeus e dos Estados Unidos, onde esses índices são superiores a 70%, agregando valor. Nós ficamos entre 40% e 60%, é muito abaixo. Então, depois da cadeia de valor, a gente tem um macroprocesso. Eu queria fazer uma analogia aqui com vocês sobre o corpo humano. Né? Então, se nós pararmos de novo lá com a ideia de que o nosso organismo ele tem uma série de reações químicas, de atividades que ele realiza, e o valor que ele entrega para nós é a vida. Certo? A função do nosso corpo é nos manter vivos. Então, a cadeia de valor é tudo aquilo que o nosso corpo faz que nos deixa vivo. Ele executa atividades que não nos deixam vivo. Por exemplo, ele desenvolve um tumor, por exemplo. Ele tem atividades que não agregam valor, mas a cadeia de valor a gente pode entender assim. O que é um macroprocesso? Então, é um conjunto de atividades que cumpre uma determinada missão dentro dessa cadeia de valor. Então, são as funções da organização que devem estar alinhadas aos objetivos das suas unidades organizacionais. Então, vamos pensar o seguinte, o sistema digestivo, o sistema circulatório, né, são macroprocessos. Tem um macroprocesso que trabalha a questão da geração de energia dentro do nosso organismo, que envolve lá o aparelho digestivo. Tem a outra, que é o aparelho respiratório. Nós temos a circulação, que se encarrega de distribuir essa energia para as células do corpo. Então, são macroprocessos.
Depois nós temos os processos específicos, que são as sequências de atividades que recebem entradas, agregam valor, transformam os resultados. Então, tem um início e um fim bem determinado. Vamos pegar o processo, por exemplo, da respiração. Então, eu faço a inalação do ar, né? Aspiro o ar, meu pulmão faz a seleção do oxigênio e a expulsão do gás carbônico, e isso é jogado no sistema circulatório para ser distribuído. Então, aqui eu tenho um processo de transformação do ar em oxigênio para que o meu organismo utilize. Depois a gente tem o subprocesso, que é tem um nível maior de detalhamento dentro do fluxo de trabalho, dentro do processo. Então, eu vou falar do subprocesso. O subprocesso é como o alvéolo pulmonar rompe a molécula lá do ar e extrai exatamente os gases que são importantes para mim. Então, ali eu tenho um subprocesso dentro do processo de respiração. Depois eu tenho aqui, eu estou usando esse exemplo porque ele vem a calhar com a Covid-19, né? Então, a gente está ouvindo muito isso, eu estou usando essa expressão, esse exemplo. Atividade é a ação executada que tem por finalidade dar suporte aos objetivos da organização. Então, a atividade é a tarefa. Tá? A tarefa a célula libera a enzima, é uma tarefa dentro de um subprocesso, que está dentro de um processo, que está dentro de um macroprocesso, que faz parte de uma cadeia de valor. Dito isso, nós temos que entender que os processos eles podem ser divididos. Agora nós estamos falando especificamente do processo, tá? Processo. Cadeia de valor, macroprocesso, subprocesso de atividade. Nós vamos mapear os processos. Os processos podem ser divididos entre 3 tipos básicos. Os processos primários, que são aqueles chamados essenciais ou finalísticos, que estão diretamente ligados à agregação do valor ao produto. Então, quando a gente fala em processo primário, nós estamos falando da produção, nós estamos falando da manufatura, né? Nós estamos falando daqueles que põem a mão na massa. Depois nós temos os processos de apoio, que são também chamados de processos de suporte. Eles existem para que os primários funcionem bem. Então, vamos pensar, o processo de apoio poderia ser a manutenção, poderia ser a TI, pode ser a vigilância, né? São jardinagem, são processos de apoio que dão suporte aos primários. E os processos de gerenciamento, que são aqueles relacionados à gestão, né? Às chefias, ao comando, né? do processo ou da cadeia de valor. Então, vamos pensar agora qual é a diferença que existe entre mapa de processo, diagrama de processo e modelo de processo. Então, vocês fizeram o mapa do processo, né? E fizeram um diagrama de processo. O diagrama ele traz uma visão mais ampla, né? Ele mapeia os principais elementos do fluxo. Ele vai trabalhar, recebe a matéria-prima, faz a manufatura da parte interna, agrega os componentes adquiridos externamente, vai para a embalagem, expedição e transporte. Isso é um diagrama de processo, os processos macroprocessos. O mapa de processo ele vai trazer uma visão mais detalhada do fluxo de trabalho. Então, ele vai falar quem são os responsáveis, quem são os eventos, quem são os resultados. Ele vai trabalhar aqui com informações acessórias para que a gente comece a compreender o processo. Quando a gente fala em diagrama de processo, nós estamos falando lá do nosso diagrama vertical. Lá não estava dito qual é a matéria-prima, né? Lembram disso? Então, no mapa de processo, sim, no diagrama, não. O modelo de processo, aí sim, ele representa o estado do negócio. Aí ele vai falar do estado do negócio, qual é o seu futuro, os recursos, os negócios, as pessoas, instalações. Então, o modelo do processo, ele é um pouco mais abrangente. Ele vai considerar missão, visão, perspectivas, ele vai modelar o meu processo dentro do estado da arte, da tecnologia disponível, da concorrência, é um outro nível de elaboração. Nós vamos trabalhar aqui com o mapa do processo. Tá? Quando a gente fala em diagrama de processo, nós estamos falando no nível mais operacional, modelo de processo, nós estamos falando no nível mais estratégico.
o mapa de processo estaria no nível tático. Tá? Então, como é que a gente pode trabalhar a ideia do mapa de processo? Tá? Existe uma ferramenta chamada CIPOC. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Conhecem? Então, CIPOC é Supplier, Input, Process, Output e Customer. Ou seja, fornecedores, entradas, processamentos, saídas e clientes. Veja que a gente pegou os 5 elementos que compõem toda a ideia do processo. Desde quem me fornece os insumos até quem vai consumir o meu produto final, acabado. Né? Então, é uma técnica, essa CIPOC é uma técnica para descrever a sequência, né, de fornecedor, entrada, processo, saída e clientes, usada para verificar se as entradas do processo correspondem às saídas dos processos anteriores, bem como se as saídas dos processos correspondem às entradas esperadas pelos próximos seguintes. Vocês concordam comigo? Se nós pensarmos um processo, para que ele seja azeitado, para que ele funcione bem, a saída da etapa anterior tem que ser a entrada da etapa posterior. E a saída da etapa atual tem que ser a entrada da etapa posterior. Porque se eu estou fazendo alguma coisa que não vai ser consumida ou utilizada por ninguém à frente, eu estou fazendo alguma coisa que não me serve, que não vai ter utilidade, que não agrega valor. Se eu estou jogando mais resultado do que se espera, eu estou também fora de sintonia com o que a empresa precisa para faturar. Então, a matriz CIPOC é uma ferramenta visual que serve para documentar isso. Vamos falar um pouquinho sobre ela aqui. Então, antes de nós avançarmos, só uma curiosidade, tá? Que é a seguinte. A ferramenta CIPOC está muito relacionada com Seis Sigma. Ela é muito... são parceiras, concorrentes, tá? Concorrentes no sentido que concorrem para o mesmo objetivo, não que disputam entre elas, tá? Seis Sigma, ela tá... E o CIPOC, ela se encontram a partir da metodologia do DMAIC. Vocês lembram lá do DMAIC, né? Que é o PDCA bem melhorado no âmbito do Seis Sigma, né? Que é toda aquela metodologia de definir, medir, tal, né? Toda a lógica do PDCA mais qualificado, porque no final a gente tem a verificação do resultado utilizando estatística, né? Utilizando dados quantitativos. Então, por isso que ela é mais, vamos dizer assim, mais robusta do que o PDCA. Então, o DMAIC ele vai permitir definir os objetivos, medir os aspectos-chave do processo, analisar os dados, melhorar os processos, controlar os desvios. E se nós pensarmos o CIPOC, e se nós pensarmos lá atrás, quando eu falei das respostas que a gente busca com a aplicação do mapeamento de processo, a gente vai ver que é exatamente isso, que é definir os objetivos, medir quais são os aspectos-chave, analisar os dados. Então, aquela série de perguntas, ela se condensa nesses 5 fatores a serem definidos, tá? Nós estamos chegando já no final da explanação, tá? E vou abrir para perguntas em seguida. Então, as 6 perguntas do CIPOC é: quem fornece os insumos para o processo? Quem é que... Aqui nós temos o fluxo de processo do CIPOC aqui, que mostra mais ou menos isso. Quem são os fornecedores, tá? Depois, quais são as atividades envolvidas no processo de transformação dessas entradas, desses inputs, dessas matérias-primas, por exemplo. Depois, a próxima etapa é o processo propriamente dito. Quais são os processos, né? Quais são os principais insumos necessários para os resultados esperados? E quem são os verdadeiros clientes do processo? E quais as especificações são definidas nas entradas? Então, essas são as 6 perguntas que o CIPOC se propõe a fazer. Então, tem fornecedores, entradas, processos, saídas e clientes. O que aquela linha tracejada representa aqui nessa figura? Essa linha tracejada representa o que é interno à organização. Os fornecedores estão fora da organização e os clientes estão fora da organização. E o processo, ele está aqui com essas barreiras
porque o processo, ele, apesar de depender das entradas para fabricar, para produzir as saídas, ele acontece encapsulado, né? O processo, nós poderíamos fazer uma analogia com a nossa função produção, lá na engenharia de produção, transformar as entradas em saídas. A função produção é a manufatura. Avançando um pouco mais, nós temos aqui significado em termos de processo, tá? Então, os fornecedores do processo, quem são? Todas as entradas têm uma origem. Então, quais são as origens dessas entradas? Tem o cara que fornece a matéria-prima, tem o cara que fornece a água, tem o outro que fornece a informação, tem o outro que fornece o certificado de qualidade. Então, tudo que está relacionado com o processo, todas as entradas, e não apenas matéria-prima. As entradas propriamente ditas do processo, quais são os elementos necessários para que o processo aconteça. E aí nós estamos falando de bens e de informações também. O processo propriamente dito, então o fluxo de tarefas que estão sendo mapeadas, as saídas do processo, os resultados de cada etapa desse processamento e, por fim, os clientes dos processos. O cliente final, muitas vezes a gente sabe, mas o cliente que vem antes do final. O próximo setor, ele é nosso cliente, certo? Então, a gente precisa considerar. Vamos adiante. Então, aqui vocês têm uma ideia de uma matriz CIPOC. Ela é muito simples, tá? Como é que eu vou executar a matriz CIPOC? Eu vou primeiro identificar os processos. Vocês lembram lá que a gente falou em cadeia de valor, macroprocesso, depois vinha o processo. Então, é muito comum a gente definir que um processo, ele normalmente tem entre 5 e 8 etapas. Então, quando a gente está mapeando um processo, normalmente ele vai gerar aqui em torno de 5 a 8 informações nessa coluna do processo. Se tivermos muito mais do que isso, nós vamos ter outra matriz com outro processo sendo mapeado. Então, aqui, o processo de compras de uma determinada matéria-prima, ou o processo de fabricação do eixo, né? Eu não vou colocar o processo de fabricação do carro. Eu vou botar o processo de fabricação do cilindro de freio, processo. Eu vou mapear processo por processo, certo? Senão eu não tenho o mapeamento completo do processo. Obviamente que eu não vou entrar no nível de detalhamento da operação, que daí eu vou trabalhar com procedimentos, né? Então eu tenho que dosar isso de tal maneira que eu não fique gastando energia no mapeamento do processo a ponto de identificar, colocar a porca no parafuso. Lembre-se, isso é uma atividade, não é um processo. O processo é montagem do sistema de freio. Então, o que é montagem do sistema de freio? É receber os insumos de tal setor, fazer a limpeza, montagem, embalagem e envio. Então, eu estou mapeando o processo do cilindro de lado do sistema de freio. Vai ter um exemplo mais à frente que vai ficar mais fácil. Aqui. Então, nós temos esse exemplo que está relacionado aqui a um processo de de peças, né? Eu vou comprar peças e vender peças. Então, vejam o seguinte, a primeira atividade é receber a nota fiscal. Eu vou receber a nota fiscal. Então, qual é o input? É a nota fiscal e a informação de cadastro. Quem vai gerar isso? É o fornecedor de peças. O cara que está me vendendo as peças, ele vai emitir uma nota fiscal com informação de cadastro. E isso vai estar na nota fiscal. Essa nota fiscal que eu vou receber, qual é a saída disso? É uma nota fiscal recebida. Essa nota fiscal recebida, quem é o meu cliente? É a área comercial. Ela que vai demandar isso. Aqui é que vocês devem prestar atenção. Eu começo pela coluna P. Pode começar em qualquer uma das colunas. O ideal é começar pela coluna P.
Veja só que a nota fiscal recebida é a saída dessa primeira etapa do processo e é obrigatoriamente a entrada do posterior. Então, essa nota fiscal recebida ela tem que ter uma finalidade. Então, a área comercial ela vai mandar essa nota fiscal, o manual de preenchimento da nota fiscal, e vai mandar para validação da nota fiscal. No final, tem uma nota fiscal validada para a área de contas a pagar. A área de contas a pagar é o fornecedor, vai mandar uma nota fiscal validada para o setor de lançamento de nota fiscal, que vai pegar essa nota fiscal, vai ter como um resultado uma nota fiscal lançada com data de pagamento definida para o contas a pagar. Agora, o contas a pagar passou a ser o fornecedor. Ele vai fornecer o quê? Uma nota fiscal lançada para o pagamento de nota fiscal. Então, vai ter uma nota fiscal paga no prazo e o cliente é o fornecedor das peças. Vejam que o ciclo se fecha. Compreenderam isso? Fica claro para vocês? Essa lógica, se a gente não consegue encontrar essa lógica dentro do processo, é um sintoma de que o processo não está bem definido. Certo? Bom, eu disse que estávamos acabando. Dúvidas? Vou ter uma dúvida de um cara barbudo, porque vocês podem perceber que o efeito da quarentena... Vocês já ouviram falar no Johnny Castaway? Era uma proteção de tela do Windows de antigamente, que era um náufrago que ficava numa ilha, e aí caía coco na cabeça dele, ele ficava ali sozinho, daí vinha um barco, e ele tentava pegar o barco, não conseguia, barbudo, assim. Estou me sentindo o próprio. Tá? Gente, está aberto para dúvidas. Eu vi que alguém aqui postou algumas coisas do tipo a AP1 ficar aberta, né? A AP1 ainda não foi liberada, está para ser liberada dia 4. Quando se fala dia 4 é a nota? Se é isso, eu vou mexer lá, porque não era para ser. Foi barbeiragem minha. Tá? Então, já foi corrigido e já tem as notas. Eu vou liberar lá para vocês. O que é, então? Não, professor, é que eu queria me referir assim, ó, é que a liberação do APU tá pro dia 4 de maio, que é a nota. Sim. A liberação da nota. Tá, mas eu vou liberar lá já para vocês, tá? Assim que terminar a aula aqui, eu já libero lá as notas para vocês. Certo? Esse conteúdo, essa parte do conteúdo, ela é relativamente simples de ser compreendida, mas ela não é tão simples de ser realizada, tá? O mapeamento de processo, gente, ele é feito normalmente por uma equipe multidisciplinar, com pessoas que têm muito conhecimento do processo, com várias visões, né, com pessoas de que participam de várias etapas do processo para que a gente tenha um resultado efetivo. Não podemos cair na ideia daquele simplismo, né, de que eu sozinho consigo fazer, isso aí não é lógico, é sempre assim, o último lá vai ser o primeiro aqui, então é fácil de fazer. Não é fácil, gente. Quantas pessoas no mercado de trabalho vocês conhecem que fazem isso? E vivem disso profissionalmente. Então, não deve ser tão simples. Né? Não é porque não tem a demanda, é porque não é tão simples. Tá? Definir um processo não é tão simples. Vocês imaginam qual é o impacto de colocar 2 ou 3 atividades a mais num fluxo desses, numa perspectiva de 5 anos de trabalho numa empresa? Quanto de dinheiro foi posto fora? Pior do que isso, vocês já imaginaram montar todo um processo com uma falha que passou desapercebida e depois o custo para recuperar, para corrigir essa falha? Então, não é uma tarefa simples, é uma tarefa que demanda muita atenção
muito estudo, né, muita dedicação ao processo para poder realmente retratá-lo fidedignamente. Não é uma análise superficial. A análise superficial tem aos montes. A análise superficial, sem nenhum menosprezo, sempre digo isso, você vai ali no Senai, contrata um aluno do Senai, ele faz uma análise altamente qualificada, básica. Né? Nós estamos falando aqui de algo muito mais robusto, muito mais estratégico do que operacional. Tá bom? Eu deixei uma atividade lá para vocês fazerem, tá? No aula. Deixei lá um texto, um artigo, mas não é um artigo tão científico assim, é um artigo bem menos técnico, mais fácil, de uma leitura mais fácil, que trata de como é o mapeamento do processo, quais são os ganhos que se tem com o mapeamento de processo. E coloquei um vídeo também do sujeito explicando como ele fez aquele exemplo do mapa de processo que eu passei ali para vocês. Tá? O responsável por aquele mapa de processo, de um treinamento, ele explica num videozinho, se eu não me engano, tem 8 minutos ou 14 minutos, é algo assim. Ele explica como se faz o mapeamento de processo, como ele fez aquele. Tá bom? No mais, espero que vocês tenham dúvidas. Já tem algum grupo no WhatsApp dessa cadeira? O Iago está perguntando. O Rafael respondeu que acha que não. Eu procurei e não achei. Né? Se tem, não estou no grupo. Eu estou bastante preocupado com o número de acessos nas aulas. Eu confesso a vocês que vejo que, apesar de tudo, a gente... É uma crítica que eu gostaria que vocês fizessem. A gente está se esforçando, se esmerando para conseguir colocar um material de qualidade para vocês, dando essas aulas, vídeo aula, para tentar tornar a coisa mais compreensível, mais inteligível, ficar mais próximo, mais exemplos lá também. Mas eu percebo que a participação ainda é baixa, né? O pessoal ainda não tem se valido dessas ferramentas, dessas possibilidades para melhorar o desempenho. Eu penso assim, já que nós teríamos aula todas as noites, né? Ou na noite, né? Correspondente à disciplina, seria importante que vocês conseguissem se organizar de tal maneira que pudessem dedicar pelo menos esse tempo que seria da aula para as atividades. Né? A gente está diminuindo o volume de coisas justamente para que vocês possam dedicar esse tempo. Se vocês não dedicarem nem esse tempo, realmente vai ficar mais complicado. Eu sei que vocês que estão aqui são os que participam. Então, não estou falando isso para vocês. Estou pedindo ajuda de vocês para que, dentro das relações que vocês têm com os demais colegas, possam nos ajudar a trazê-los para cá. Porque em algum momento isso vai fazer falta. Né? Vamos ser muito francos, gente. Vocês estão vendo a situação do país, a crise financeira que se avizinha. Né? Vocês têm ideia de quanto custa as bolsas ProUni, por exemplo, para o governo? Será que o governo não vai achar, em algum momento, que ele precisa determinar um fim disso? Um processo gradual de, assim, bom, quem não se formou ainda não se forma mais. Ou quem está estudando tem tanto tempo para se formar, não dá para ficar de eterno. E aí eu vejo as pessoas assim se matriculando nas disciplinas, achando que não precisa terminar, que faz no semestre que vem, que, vou deixar para depois. Tomem cuidado, gente. Né? Eu fui bolsista da UERGS, tá? E chegou num determinado momento, eu me formei em 5 anos, mas chegou num determinado momento que a UERGS disse assim, olha, quem está fazendo um curso de 5 anos tem 7 para se formar. E aí, num determinado momento, disse, ó, a partir de agora, mesmo tendo 7 anos para se formar, quem reprovar na disciplina paga. Tu tem direito a fazer uma vez a disciplina gratuita, na segunda vez tu paga. E com isso, o que foi acontecendo? Muitos alunos foram tendo que desistir, porque não tinham como pagar e porque não tinham se formar em 7 anos. Então, tomem cuidado, né? Aproveitem bem essa oportunidade. E aqueles que pagam do seu próprio bolso, nem vou dizer a importância de, mesmo com todas essas dificuldades, fazer com que esse período não seja perdido, né? Porque imaginem vocês, no final dessa crise toda, vocês estarem com um diploma na mão, novinho, fresquinho, entrando no mercado de trabalho
para fazer com que a economia retome o seu rumo e que as empresas melhorem seu desempenho. É isso que vão procurar. Não vão procurar aquele profissional que já tem 50 anos de atuação e que tem uma expectativa salarial de 30 mil. Vão procurar alguém para pagar 8, para pagar 10. E aí são vocês. Então não percam tempo. É uma sugestão. Quantos alunos tem na turma? Se eu não estou enganado, são 29. Tá? Mas eu vou entrar na turma. Se vocês puderem passar esse link no WhatsApp depois, passem no WhatsApp que daí eu entro na turma e coloco o nome de todo mundo ali. Posso até colocar os telefones que eu tenho do pessoal ali. Daí só precisa de alguém que tenha disponibilidade de cadastrar os telefones, tá? Tranquilo isso? Eu não quero roubar mais tempo de vocês, que é justamente para dar tempo de vocês fazerem as atividades. Estou apenas aqui adiantando para vocês, estou em tratativas com a gerente da indústria, do setor da indústria do Sebrae, para que a gente possa fazer um evento, uma videoconferência com ela, de 1 hora de duração, mais ou menos, para tratar sobre as perspectivas do setor da indústria, principalmente de micro e pequeno porte, para depois que se espera, né, para depois da pandemia. Estou conversando com a UCA, a UIARA, que foi a facilitadora do nosso Startup Weekend, para que ela também faça um evento conosco falando sobre a importância da inovação e do empreendedorismo para a geração de negócios após a pandemia, porque vai ter um conjunto de mudanças bem severas aí no nosso modo de vida, né? E estou buscando outros palestrantes também que possam estar trabalhando com a gente essas temáticas. Então, fiquem ligados, teremos novidades em breve, tá bom? Mais alguma dúvida? Se é que tem alguma dúvida? Não havendo, encerro para dar tempo de vocês fazerem as atividades de vocês. Show de bola? Serei o último a sair, então. Se alguém quiser usar o confessionário, estarei aqui à disposição.